Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma noite de terça-feira, tá? E hoje nós temos aqui o Dr. Vladimir, tá? Que a Fátima vai fazer a apresentação dele. Fátima. Boa noite a todos. Muita alegria que eu estou aqui hoje. Peço, inclusive, já abro aqui pedindo desculpas, porque nesse último mês de agosto praticamente não consegui estar aqui presente na BAME, com compromissos profissionais das minhas aulas, caindo todos sempre nas terças-feiras, e infelizmente não poder estar aqui desfrutar da BAME com os nossos associados. Mas hoje eu consegui vir, pelo menos abrir a palestra. Já pedi mil desculpas ao professor Vladimir Soares de Brito Filho, porque não vou poder ficar aqui na mesa, porque eu estarei dando aula na INERJ daqui a pouquinho, mas eu estou muito feliz de estar recebendo o professor Vladimir, um jovem professor, quer dizer, eu já tenho muitos anos que trabalho, inclusive, comigo, tenho o prazer de ter o professor Vladimir no corpo dos nossos cursos na Universidade Veiga de Almeida. O professor Vladimir, ele é graduado em Direito pela UERJ e também mestre em Direito, em Direito Político e Econômico pela Mackenzie de São Paulo. É advogado da empresa de pesquisa energética. É um excelente professor de Direito Processual. O tema da palestra é Atualidades acerca da base de cálculo ITBI. Esse tema é muito interessante, já tive a oportunidade de ver o professor Vladimir discorrendo sobre esse tema, então vai ser de grande valia para os nossos associados, nossos alunos, aqui com a presença do professor Vladimir. Então, eu passo a palavra para o professor Vladimir, peço mil desculpas aos meus queridos associados, porque eu vou ter que me ausentar. O professor Guilherme Santoro vai ficar aqui na mesa, junto com o doutor Leonardo, doutor Daniel Leonardo, fazendo aqui as honras para o nosso vice-presidente, doutor Daniel Leonardo, e o líder aqui de comissão, o professor Guilherme Santoro, tá ok? Então, mais uma vez, Vladimir, muito obrigada pela sua presença e peço mais uma vez desculpas por estar saindo agora aqui da palestra, tá ok? Boa noite a todos. Professora Fátima, já aqui em nome de quem eu agradeço a mesa toda, doutor Daniel, doutor Guilherme. Doutor Daniel fez aqui um tour, me apresentou tudo aqui da BAME, já me sinto íntimo, conhecendo todos os membros. Professora Fátima, uma amiga querida já de muitos anos, a quem eu agradeço a honra do convite. Aliás, antes de sair, vou fazer convite para o professor Vladimir vir aqui fazer um curso de processo civil, que é excelente, vai agregar muito aos nossos associados. Sempre é bom. Sempre é bom. Doutor Guilherme, que finalmente conheço pessoalmente, já voltando a falar. Vou ficar perto aqui. O material, eu acho que a gente pode projetar, porque vai facilitar. Eu mandei. Bem, eu vou fazer a nossa apresentação de hoje é sobre o nosso foco, vai ser uma decisão recente, relativamente recente, tem alguns meses já, da primeira sessão do STJ acerca da base de cálculo do TBI. Então, eu preparei uma palestra para a gente conversar sobre esse assunto e depois perguntas e respostas eu vou deixar o doutor Guilherme e o doutor Daniel responderem no meu lugar. Está convidado. Eu apresento e deixo as dúvidas que surgirem com os meus colegas. Brincando, claro. Bem, nós sabemos da importância crucial que o fenômeno tributário tem em tudo o que nós fazemos. A gente respirou quando a gente está pagando tributo no Brasil, e o imposto, o ITBI, particularmente, é um imposto muito, muito caro, às questões imobiliárias. Todos nós sabemos que é impossível você registrar qualquer coisa sem você apresentar a guia do ITBI recolhida. Então, ele é um tributo que não dá para a gente não enfrentá-lo no dia a dia das questões imobiliárias. E a definição da sua base de cálculo sempre foi uma questão tormentosa. Já adianto que o meu vai continuar sendo, não obstante essa importante decisão. E é fundamental que a gente saiba, como atuante no mercado imobiliário, ao menos explicar para os nossos clientes por que eles vão pagar mais ITBI do que eles esperam pagar.
pelo menos essa explicação a gente tem que ser capaz de dar, e não obstante também de correr atrás dos nossos direitos. Então, a gente vai falar aqui sobre a decisão da STJ, que é importante a gente conhecer, mas antes, me permitam alguns minutinhos iniciais para introduzir o tema. Né? A gente sabe que o ITBI é um imposto municipal. Qualquer tributo, né, a gente precisa sempre pensar na legalidade tributária em 3 camadas, no sentido das normas constitucionais que repartem a competência tributária entre os entes da federação, isso a gente vai achar na Constituição, no caso do ITBI, né, atrelado aos municípios, pelo artigo 562 da Constituição. No nível abaixo, as chamadas normas gerais de tributação, né, que são normas que todos os mais de 5 mil municípios brasileiros devem respeitar em relação à tributação, que no caso do ITBI são os artigos 35 a 42 do CPN, né, então todos os municípios brasileiros devem observar essas normas e, por ser um tributo de competência municipal, cada município na Federação Brasileira irá estabelecer a sua própria regra de ITBI. Então, definição, por exemplo, de alíquotas e de uma série de outras questões, como responsabilidade tributária, etc., são definidos por cada município, o que já, evidentemente, causa, né, ali uma preocupação para quem atua no setor, porque se você está no Rio de Janeiro, se você está em Niterói, se você está em Cabo Frio, se você está em qualquer outro município, você tem que necessariamente conhecer pelo menos alguns aspectos da lei municipal, porque é ela que estabelece, por exemplo, alíquotas, né? Pois bem, então o ITBI é esse tributo municipal que grava a transmissão da propriedade imobiliária por ato entre vivos, né? Por negócios jurídicos praticados de transmissão dos bens imóveis. E quando a gente fala de tributo, seja ele qual for, né, a gente sempre tem que pensar no seu fato gerador, né? Rapidamente, relembrar um conceito bem conhecido de todos, a tributação surge quando você tem uma hipótese de incidência, ou seja, a lei estabelece que conduta do mundo real, caso praticada, faz surgir a tributação, e você então tem aquele fato concreto da vida humana se subsumindo à hipótese de incidência. Então, a lei prevê a hipótese de incidência, o fato concreto é praticado, né, no mundo real, boa noite, e você, então, quando tem a substituição desse fato à norma, você faz surgir a obrigação tributária, que, por sua vez, vai passar por um procedimento de lançamento tributário pelo fisco e vai com todas as suas características serem definidas. Pois bem, então, quando a gente fala de fato gerador, esse é uma norma jurídica que tem diversos aspectos de incidência. Ou seja, a norma jurídica do fato gerador do tributo, ela vai incidir em certos lugares, em outros não. Ela vai incidir em determinado lapso temporal e outro não. Então, quando a gente vai analisar, seja qual for o tributo, municipal, estadual, federal, a gente precisa ter em mente os chamados aspectos do fato gerador. Então, a gente tem um aspecto material, que é a conduta que, uma vez praticada pela pessoa física ou jurídica, faz surgir a tributação, que no caso do ITBI, né, como a nossa lei define, é essa transmissão entre A e B, né, de uma propriedade imobiliária, e não só o direito de propriedade, mas também outros direitos reais. A gente tem um aspecto espacial, que é onde essa norma tributária produz efeitos. Então, o fenômeno tributário que ocorre num bem imóvel situado no município do Rio de Janeiro, a lei municipal de Niterói, por exemplo, não produz seus efeitos, porque é o âmbito de incidência daquele território. Você tem um aspecto temporal, né, que é quando o fato gerador ocorre, que no caso do ITBI, há uma série de discussões muito interessantes, sobretudo em discussões acerca da cobrança do ITBI em contratos de promessa de compra e venda, por exemplo, né? O STF tem uma jurisprudência bem consolidada de que o ITBI incide quando do registro do negócio imobiliário, ou seja, né, quando do registro da escritura definitiva de compra e venda. Mas há uma série de discussões, por exemplo, de fiscos, né, de municípios que cobram o ITBI quando da celebração da promessa de compra e venda, né? Então, o que está em jogo aqui? Está em jogo esse aspecto temporal, quando o fato gerador acontece, né? Sobre isso, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas vale ressaltar que, bem recentemente, acho que semana passada, o STF ele voltou atrás numa posição que ele tinha estabelecido, e o que, por uma questão processual, não foi uma questão de mérito especificamente, que a discussão era exatamente essa, né? Só que no caso da cessão de promessa de compra e venda, né? O STF tinha uma jurisprudência entendendo
que não poderia cobrar o ITBI no momento de cessão de promessa de compra e venda. E aí, por uma questão processual, o STF voltou atrás e vai rediscutir o mérito dessa questão. Só estou fazendo só esse parênteses para exemplificar algumas discussões que envolvem esse chamado aspecto temporal, ou seja, quando o fato gerador acontece. Então, o aspecto material, a conduta, que uma vez praticada faz surgir o fato gerador, o aspecto espacial, onde o fato gerador acontece, no caso, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, né? Imóveis situados no município do Rio de Janeiro atraem a incidência do fato gerador do ITBI do município do Rio de Janeiro, por uma dedução lógica. O aspecto temporal, quando acontece, nós temos o aspecto subjetivo, que são as pessoas envolvidas na tributação, ou seja, a discussão de quem pode cobrar, que no caso é o município, e de quem deve pagar, que envolve as discussões sobre quem é o contribuinte de direito e quem são eventuais responsáveis tributários, né? Ou seja, aquelas pessoas que, mesmo não tendo praticado o fato gerador, a lei pode atribuir a responsabilidade pelo pagamento, né? Inclusive, é por isso que os oficiais de registro, né, exigem a apresentação da quitação do ITBI, né? Talvez alguém que não tenha lido a lei municipal de ITBI não saiba, mas é porque a lei do município de Janeiro atribui responsabilidade tributária expressa aos oficiais dos cartórios de registro pelo não recolhimento do ITBI nas operações, né? Então, isso é uma das razões pelas quais aquele comprovante, né, a guia do ITBI é exigida quando você vai fazer o registro, porque se o oficial, por exemplo, registra, né, aquele contrato, aquela escritura, e não exige a apresentação do ITBI, ele pode ser responsável tributário. E, por fim, que é o tema da nossa palestra de hoje, o chamado aspecto quantitativo, né? Ou seja, são os elementos que eu vou usar para poder quantificar a obrigação tributária, que no caso sempre vai ser alíquota e base de cálculo. Então, entre o fato gerador, ele tem vários aspectos, um desses aspectos é o aspecto quantitativo, ou seja, quanto eu devo pagar, né? E como é que eu chego a essa definição? Conhecendo a alíquota e a base de cálculo. A base de cálculo é essa grandeza, esse signo presuntivo de riqueza, usando a expressão tributária, sobre o qual vai incidir uma porcentagem, que é a alíquota, né? Por exemplo, o município do Rio de Janeiro, a alíquota de ITBI de 3%. Outros municípios pelo Brasil podem ter alíquotas diferentes. Cada município tem a liberdade para definir a sua dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela Constituição. Então, alíquota e base de cálculo. A discussão que nós vamos ter aqui agora, e eu quero trabalhar com você a decisão do STJ, ela diz respeito a exatamente essa base de cálculo. Ou seja, a definição de qual é a grandeza sobre a qual incidirá a alíquota do ITBI. E ela sempre foi objeto de muita discussão. E por que essa discussão existe? O CTN, né, o Código Tributário Nacional, as normas gerais, tanto do ITBI quanto do IPTU, são as mesmas. A gente vai achar os mesmos artigos do CTN estabelecendo, por exemplo, base de cálculo. Então, se eu abro o artigo 38 do CTN, eu vou ver a definição de base de cálculo, tanto do IPTU quanto do ITBI. Os dois, a norma geral que deve ser observada por todos os municípios brasileiros é a mesma. Só que, evidentemente, IPTU e ITBI são impostos diferentes. Tem formas de lançamento tributário diferentes, eles tributam realidades jurídicas diferentes, mas é uma mesma norma jurídica. E, além disso, eles são de competência do mesmo ente, os municípios. Então, isso faz com que, de pronto, automaticamente, exista uma similaridade, digamos assim, né? Uma convergência, porque são dois impostos do mesmo ente, né? Cujas normas gerais são bem próximas, se não idênticas. Então, muitas vezes, existe essa discussão sobre se a base de cálculo diz que, se o artigo 38 do CTN diz que a base de cálculo, tanto do ITBI quanto do IPTU, é o conceito de valor venal, né? Pode-se de primeira achar, então, será que o valor venal é o mesmo nas duas situações? E aí a gente tem uma série de discussões envolvendo isso. Então, esse acórdão que a gente vai ler aqui juntos, do STJ, ele veio para responder duas grandes questões. Né? Pode passar aí? Ele veio para responder duas grandes questões. Então, primeira dessas duas grandes questões. A base de cálculo do TBI está vinculada à do IPTU? Foi uma primeira grande questão enfrentada pelo STJ. E a segunda grande questão.
É legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixada pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do TBI? Então, o que acontece? Quem atua, né, como todos nós aqui, sabe que, como eu disse, o recolhimento do ITBI, ele é ato principal, que não tem como deixar de acontecer em qualquer negócio imobiliário, e a gente vem experimentando já há muito tempo o fenômeno que é o seguinte: o município arbitra o valor da base de cálculo que ele entende correto. Então, muitas vezes, o valor pactuado pelas partes e o valor arbitrado pelo município não são iguais, são diferentes. Então, a gente acaba trabalhando aqui com 3 ordens de grandeza diferentes. Primeiro, o valor do negócio jurídico tal como pactuado pelas partes. Primeira ordem de grandeza. Segundo, o valor arbitrado unilateralmente pelo fisco municipal. E terceiro, o valor para fins de IPTU. Então, a base de cálculo do TBI, ela vai estar em algum elemento aqui nessa briga, né? Dependendo do caso concreto, algumas pessoas vão defender que a base de cálculo do TBI deve ser igual à do IPTU. Outras situações, por exemplo, os fiscos vão defender que eles podem arbitrar essa base de cálculo, ou seja, quando eu digo isso, o fisco pode determinar o valor dessa base de cálculo, e muitas vezes os contribuintes vão defender que não, que na verdade a base de cálculo deve ser o valor que as partes pactuaram. Então, é esse imbróglio prático que foi levado à decisão do STJ, e ele fez isso esse ano, né, no julgamento desse RESP 937.821 do Estado de São Paulo, relatada pelo ministro Gurgel de Faria. Ele foi julgado em fevereiro, né, o acordo foi publicado em março. Esse processo ainda não transitou em julgado, ele está ocorrendo, né, porque o município de São Paulo recorreu. E a minha intenção aqui, então, agora com vocês, é esmiuçar esse caso concreto para a gente entender o que de fato foi decidido pelo STJ e tecer junto com vocês aqui alguns prognósticos do que essa decisão vai representar para o nosso dia a dia, que já está representando e vai representar, tá? Então, resumindo aqui tudo que eu falei dessa introdução, ITBI, Imposto Municipal, cujo fato gerador possui uma dimensão quantitativa, ou seja, elementos que são utilizados para calcular o quanto eu devo pagar, alíquota e base de cálculo. A base de cálculo do TBI é definida pelo artigo 38 do Código Tributário Nacional, que estabelece que é o valor venal. E o que significa valor venal? Né? A gente já pode adiantar, o conceito jurídico de valor venal é o preço, né, pactuado pelas partes conforme as condições normais do mercado. Então, valor venal costuma ser definido pela doutrina, e nós vamos ver aqui o conceito que o STJ utilizou, como o valor do negócio tal como em condições normais de mercado, né? Isso é um conceito jurídico que a gente vai ver que muitas vezes na prática não corresponde à realidade. Então, e esse acórdão, dito isso, vai tentar, então, enfrentar essas duas grandes questões, né? Se existe essa vinculação entre a base de cálculo de TBI e IPTU, se existe ou não, e por quê? E a segunda, se é legítimo que o fisco possa arbitrar unilateralmente um valor para fins de TBI. Pois bem, qual foi o caso concreto que foi levado à decisão do STJ? O caso concreto diz respeito ao município de São Paulo. Como é que São Paulo cobra? Como é que o São Paulo vinha cobrando o seu ITBI? A lei do município de São Paulo diz o seguinte, que o fisco municipal pode escolher entre 2 grandezas, aquela que for maior. Que grandezas são essas? O valor que as partes declararam ou o valor que o fisco de São Paulo pode arbitrar. O maior entre os dois, o fisco pode cobrar de sua alíquota. Essa é a sistemática do município de São Paulo. Então, revoltando. Como é que São Paulo vinha cobrando o ITBI? No caso concreto, as partes iam lá e, como é um tributo lançado por declaração, declaravam o valor do negócio jurídico. 500 mil. O fisco, por sua vez, já tinha, com base nos seus próprios critérios, um valor previamente definido para aquela base de cálculo. Então, no caso concreto, ele escolheu o maior dos dois. Se o fisco entendia que o valor do bem era 400 e as partes declararam que era 500, a alíquota incidia em cima de 500. Esse era o critério utilizado pelo fisco,
Da mesma maneira, né? Se as partes declararam que o negócio do valor foi 1 milhão, mas o fisco entendia que, na verdade, a base de cálculo era 1,5 milhão, a alíquota de São Paulo incidia sobre 1,5 milhão. Esse era o critério adotado pelo município de São Paulo. Pois bem, diversas ações foram intentadas perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. A que foi pensada aqui como caso concreto foi de uma empresa chamada Fortress Negócios Imobiliários, né, numa apelação civil, e como eram várias questões, várias decisões, né, vários processos dizendo sobre a mesma questão, um deles foi pensado para virar uma tese. Então, o TJ de São Paulo, utilizando um mecanismo que o Código de Processo Civil de 2015 criou, chamado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR, é uma novidade trazida pelo CPC de 2015, o TJ de São Paulo tem em vista diversas ações versando sobre a mesma questão. 2, que é uma questão estritamente de direito, né, e não uma questão de interpretação dos fatos. Ele pensou essa causa para decidi-la como uma tese para ser observada em todo o estado de São Paulo. Então, a discussão sobre se esse critério do município de São Paulo estava correto ou não foi pensada pelo TJ de São Paulo para virar uma tese, para virar um precedente para ser observado em todas as questões no âmbito do estado de São Paulo. Pois bem, e o que o TJ de São Paulo decidiu? Ele decidiu que o município de São Paulo estava parcialmente correto. O que o TJ de São Paulo arbitrou isso em 2019? Que, de fato, o município poderia escolher entre o valor que fosse maior. Só que ele disse o seguinte: município de São Paulo, você pode escolher entre o valor declarado pelas partes ou o valor para fins de IPTU. Olha que interessante. O que o município de São Paulo fazia? O valor declarado pelas partes ou o valor arbitrado pelo próprio município. Entre os dois, o mais alto o município cobrava. O TJ de São Paulo enfrentou a questão e falou: município, você de fato tem uma opção, você pode escolher o maior entre os dois, mas esse critério que você arbitra unilateralmente não é válido. Qual o critério que você pode escolher? Entre o que você já cobra para fins de IPTU ou o valor declarado pelas partes. O que for maior entre os dois, você pode tributar. Então, o TJ de São Paulo criou um outro parâmetro, um parâmetro diferente. O município de São Paulo não ficou confortável com essa decisão, evidentemente, porque normalmente o valor para fins de IPTU é inferior ao valor para fins de ITBI, a gente vai ver até por que isso acontece, e ele, então, levou a questão para o STJ, que ele recorreu, ele interessou por um recurso especial para tentar rever essa decisão do TJ de São Paulo. É essa discussão que chegou, então, ao STJ e virou essa decisão que nós vamos comentar aqui. Esse entendimento de São Paulo parte mais ou menos com o entendimento do Rio também? Sem dúvida. Se tornou uma praxe no Brasil, né? Isso é extremamente comum. Inclusive, no final aqui da apresentação, eu pensei em um caso recentemente julgado pelo TJ do Rio, onde foi exatamente o caso, vou até adiantar. Foi um apartamento na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, que as partes celebraram um negócio jurídico de R$330 mil, declararam isso, né? Está lá o registro, bonitinho e tal. E aí, na hora de recolher o ITBI, quando a parte jogou lá os 330 mil, a guia veio em cima de 707 mil. Né? E aí teve toda uma discussão. Né? A gente vai ver até como é que o TJ do Rio decidiu com base nesse precedente. Mas, assim, eu não tenho como te dizer, eu não conheço a realidade brasileira como um todo, mas o que eu conheço, eu sempre vejo isso, que o município ele tem uma forma própria de cálculo, com base em parâmetros que ele mesmo estabelece, e o que ele faz é isso, é cobrar o valor mais alto. Né? Geralmente, o contribuinte não tem acesso a esse valor, a gente não tem como adivinhar. Né? A gente declara o valor que a gente fez no negócio jurídico. Se, por acaso, o nosso valor for maior do que o que o município previamente arbitrou, é esse valor que vai valer. Mas, geralmente, o que eu vejo é o oposto. Né? É a gente declarar um valor e ser surpreendido com uma base de cálculo arbitrada pelo município, geralmente bem maior do que o que foi declarado. Era assim que o TJ, é assim que o município de São Paulo vinha fazendo, e foi contra isso que o TJ de São Paulo decidiu. Pois bem, o que então o município de São Paulo fez? Ingressou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, né? E vamos lembrar, por que foi para o STJ e não para o STF? Porque é uma questão de legislação infraconstitucional. Né?
Claro que, já adianto para vocês, quando eu falei que esse processo não terminou, né? Não terminou porque o município de São Paulo, diante da decisão que a gente vai ver aqui, levou a questão para o STF, né? Alegando questões constitucionais. Mas, enfim, feito esse disclaimer, essa discussão é uma discussão envolvendo legislação infraconstitucional, CTN, basicamente, né? O que está sendo discutido aqui é a interpretação do artigo 38 do Código Tributário Nacional. Portanto, uma lei infraconstitucional, por isso foi para o STJ. Pois bem, o que o município de São Paulo fez, né? Então, em janeiro de 2020, o município de São Paulo ajuizou esse recurso especial, né? Fez a questão subir para o STJ, alegando violação do artigo 38 do CTN e alegou duas coisas, né? Nas razões do recurso, o município de São Paulo alegou duas coisas. O que ele alegou? Primeiro, vou ler aqui rapidamente, que a base de cálculo do TBI não está vinculada à do IPTU, está correto, pois, enquanto o valor venal para fins de TBI deve refletir o valor real de mercado, o valor venal utilizado no lançamento do IPTU é atribuído por estimativa. Então, isso que o município de São Paulo alegou nas suas razões de decidir. Nas suas razões de recorrer. E a segunda alegação, que o município de São Paulo disse quando recorreu, que a administração pública, com base no levantamento de valores de mercado dos imóveis, pode, desde logo, desconsiderar o valor da transação declarado, porquanto supostamente não digno de fé, e arbitrar a base de cálculo do TBI, cabendo ao contribuinte impugnar tal fixação mediante a apresentação de prova em contrário. Então, isso que o município de São Paulo alegou nas suas razões recursais. Então, o município de São Paulo tinha uma forma de fazer, o TJ decidiu contrário, o município de São Paulo recorreu, alegando isso aqui que eu li para vocês. Tá? Tem toda uma questão processual envolvida aqui, que não nos interessa. Em novembro de 2021, esse recurso foi pensado pelo STJ como um recurso representativo da controvérsia para todo o Brasil. Né? Só para fazer essa observação também, lá no âmbito do TJ de São Paulo, a decisão ficou como uma tese para São Paulo. Né? A partir de novembro, o STJ pensou esse processo como uma questão para o Brasil como um todo. Tá? Então, o que a gente vai ler aqui é a tese fixada pelo STJ para todo o território nacional, incluindo São Paulo. Ok, então, o que eu vou fazer agora aqui com vocês, não sei se vocês conseguem ver aqui, eu vou ler as razões, né, o acordo e vou fazer alguns comentários. Então, o que o STJ, enfrentando essa questão, diz? Vamos lá, então, ponto 1. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que, embora o CTN estabeleça como base de cálculo do IPTU e do ITBI o mesmo conceito de valor venal, a apuração desse elemento quantitativo, ou seja, a apuração da base de cálculo, faz-se de formas diferentes, notadamente em razão da distinção existente entre fatos geradores e modalidades de lançamento desses impostos. Vou ler logo na sequência o ponto 2. Os artigos 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou direitos reais imobiliários, ou a cessão de direitos relativos à taxa de transmissões, e que a base de cálculo do tributo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, que corresponde ao valor considerado para negociações de imóveis em condições normais de mercado. Então, vamos entender isso aqui. Primeiro, o STJ trouxe novamente uma jurisprudência que ele já vem construindo ao longo dos anos, de que, e não obstante o conceito de valor venal ser o mesmo para IPTU e ITBI, já que o artigo 38 do CTN se aplica para os dois tributos, e não obstante o mesmo artigo valer para os dois tributos, na hora de calcular, de aplicar esse artigo para os dois, tem que se fazer isso de maneira diferente. E por quê? Agora, vamos lá entrar no direito tributário. Porque ITBI e IPTU, e não obstante serem cobrados pelo mesmo município e dizerem respeito a bens imóveis, eles são tributos diferentes. Né? Óbvio, se não fossem, seria a mesma coisa. E por que eles são diferentes? 2 pontos, basicamente. O IPTU, ele incide sobre a propriedade. A base de cálculo, o fenômeno tributário que é tributado, né, que em qual incide o tributo, é a propriedade. Já o ITBI, ele não incide sobre a propriedade. O ITBI incide sobre o negócio jurídico. Essa é uma distinção muito importante. O IPTU
IPTU, ele é um tributo que incide sobre a propriedade pura e simples, né? Tenha você condições econômicas de pagar o tributo ou não. É um tributo considerado real, né? Ele incide com base nas características do imóvel, do bem. Então, sempre eu dou esse exemplo quando eu estou dando aula tributária para os alunos, né? O cara era um mendigo e descobre do dia seguinte que ele é herdeiro de um grande patrimônio. O cara não tinha R$1 no bolso, vivia na rua, mas descobriu que ele é proprietário de um bem. Ele vai ter que pagar o IPTU igualzinho a todo mundo. Mesmo que ele pessoalmente não tenha recurso algum. Ele vende o imóvel para quitar, se for o caso. Por quê? Porque o IPTU não incide com base nas características do proprietário do imóvel. Ele incide com base no bem, na dimensão do bem, na localização do bem e tudo mais. Já o ITBI, ele vai incidir, claro que diz respeito à propriedade, mas ela vai incidir sobre um negócio jurídico praticado entre as partes, entre a transmissão. O fato gerador não é a propriedade em si, é a transmissão dessa propriedade. É o negócio jurídico praticado entre as partes. Então, a primeira grande distinção entre os dois. Segunda grande distinção, a forma em que a lei estabelece que o tributo tem que ser calculado. O IPTU é um tributo lançado por ofício, lançamento de ofício. O ITBI é um tributo lançado por declaração. Qual é a diferença entre os dois e por que se justifica essa diferença? No IPTU, o contribuinte nada faz. A gente recebe o carnê do IPTU já com tudo feito pelo município. É o município que cobra, é o município que faz a mensuração. O contribuinte recebe o carnê pronto para fins de pagamento. No ITBI, nós é que declaramos a existência daquele negócio jurídico. É o contribuinte que a lei estabelece essa obrigação dele procurar o fisco e declarar: fisco, estou realizando um negócio jurídico de transmissão de bens imóveis, esse aqui é o valor. Por isso que a gente fala de declaração, né? Existe uma terceira forma de lançamento tributário, que, por exemplo, é o lançamento do imposto de renda, que é o chamado lançamento por homologação, né? Só para citar, para deixar isso claro, por homologação, o contribuinte calcula o tributo, paga o tributo com base no seu próprio cálculo, né? E aí o fisco tem um prazo para ver se aquele pagamento foi correto ou não, né? Declaração de imposto de renda, por exemplo. O que é a declaração de imposto de renda? Nós que calculamos quanto a gente tem que pagar de imposto, a gente paga, né? Ou a restituição, ou espera a restituição, ou paga a diferença, e aí abre-se um prazo para o fisco calcular lá e ver se você fez da forma correta. Pois bem, o IPTU, ele é lançado de ofício. É o fisco que faz todo o cálculo e lança, e o contribuinte é chamado a fazer o pagamento. O ITBI é lançado por declaração. São formas diferentes de lançar o tributo. Por isso que esse conceito de valor venal, e não obstante ser o mesmo para os dois, na prática, a forma que eu calculo esse valor venal deve ser uma para IPTU e deve ser uma para ITBI. Então, é isso que o ponto 1 e 2 do acordo do STJ diz. Vamos seguir. O que diz o ponto 3? A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho, não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O que a senhora está dizendo? Olha, o IPTU, ele é lançado com base na chamada planta genérica de valores. O município, ele até pode, em tese, calcular um IPTU, vamos dizer assim, sob medida, mas isso não é o que costuma acontecer. Normalmente, o município tem uma forma legal estabelecida em lei de calcular com base em vários parâmetros, né? A idade do imóvel, se ele está de frente ou não, o tipo de utilização, por exemplo, no município de Rio de Janeiro, isso está definido em lei, e ele vai, então, calcular com base nesses prévios parâmetros o valor para fins de IPTU. Claro que a gente sabe que, por exemplo, recentemente a gente vê isso sendo dito, né? Que o município usou drones para ver o tamanho dos imóveis, isso pode acontecer. Mas, normalmente, o cálculo do IPTU, ele é feito o que a gente chama de padronização tributária.
né, em tese, 2 apartamentos de mesma metragem no mesmo prédio vão ter IPTU muito próximos ou iguais, né? Novamente, claro que podem existir diferenças, sem dúvida, mas a regra, né, é que, por ser calculado de maneira padronizada, né, esses valores são previamente estabelecidos. Agora, a gente sabe que, por exemplo, 2 apartamentos no mesmo andar, no mesmo prédio, podem ser negociados por valores completamente diferentes um do outro, né? A pessoa está cheia de dívida, faz um negócio porque quer o dinheiro à vista, e o imóvel que valia 800, ela vende por 600 porque ela quer o dinheiro na mão dela, né? Ou, né, o imóvel pode ter sido acabado de ser reformado, o outro não. São 2 imóveis no mesmo andar, no mesmo prédio, né? Em tese, se fosse padronização, né, deveriam ter o mesmo valor de mercado, genericamente considerando, mas, em concreto, eles podem ter valores absolutamente diferentes um do outro. E é isso que o STJ está dizendo aqui, nesse ponto 3. Ele fala que é legítimo você padronizar, né, por exemplo, para fins de IPTU. Não é errado que o município faça isso. Contudo, circunstâncias concretas justificam que essa padronização seja abandonada em prol de uma especificação, de uma determinação concreta daquele valor. E o que a senhora está analisando? Olha, o IPTU, ele pode seguir essa padronização, é legítimo. Tem até recomendação em lei que se faça assim. Mas o ITBI não. A lei não permite, em tese, como regra, que essa padronização seja observada no ITBI. Por que não permite? Porque o ITBI, novamente, não diz respeito à propriedade propriamente, mas ao negócio jurídico praticado pelas partes. E como eu citei aqui, o negócio jurídico praticado pelas partes, a depender da circunstância, pode variar enormemente de um para o outro, né? E segundo ponto, o ITBI é lançado por declaração, e não de ofício. Então, o ponto é, como é que o município vai saber se você estava com a corda no pescoço e aceitou um valor mais baixo ou não? Como é que o município vai saber se você acabou de fazer uma reforma no seu apartamento ou não? A não ser que ele tenha milhares de fiscais que não tem como, né? É uma presunção, uma brincadeira. O município não tem como saber as particularidades do caso concreto. Ele tem como arbitrar com base na rua, na localidade, na metragem. Ele pode estabelecer lá valores padrão, né, para o metro quadrado, naquela rua, naquele prédio, de frente, de costa, beleza. Ele pode fazer isso e faz isso no IPTU. Mas, como o ITBI ele incide sobre o negócio jurídico praticado pelas partes, e, portanto, ele exige uma especificação. E como o município não tem condições fáticas, né, de saber os detalhes do caso concreto, ele não pode arbitrar unilateralmente esse valor. Então, essa é a linha de raciocínio que o STJ desenvolveu aqui nesse ponto 3. Continuando. O ITBI comporta apenas 2 modalidades de lançamento originário. Por declaração, se a norma local exigir um prévio exame das informações do contribuinte pela administração para a constituição do crédito, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente. Eu botei aqui entre parênteses, né, uma contribuição minha aí, que o IPTU lançado de ofício. Então, ele especificou, né, o ITBI lançado por declaração ou por homologação, depende do município, e o IPTU lançado de ofício. Avançando. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado. Circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local. Eu sublinhei. Pois o fisco não tem como possuir previamente o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. Então, como eu expliquei, né, como incide sobre o negócio jurídico ele é feito entre as partes,
por uma série de razões que o fisco não tem como saber quais foram, né? Porque se você arbitra que o imóvel vale 800 mil e você tem um negócio jurídico que você leva por 500, isso em tese levanta uma por que negociou por tão pouco? Mas no mundo real existem uma série de razões que justificam aquele valor ter sido negociado abaixo ou acima, né? E aí volta ao ponto, como é que o fisco vai saber disso? Né? Não tem como o fisco saber disso. E esse é o raciocínio. Olha, se o fisco não tem como saber de antemão as circunstâncias do caso concreto, por que ele vai arbitrar o valor? Né? As partes que têm que demonstrar o valor praticado no negócio jurídico. Seguindo. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado. E aqui é o ponto mais importante da decisão. Essa presunção somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar de pronto incompatível com a realidade, estando nessa hipótese justificada a instauração de procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para a apresentação das peculiaridades que amparariam o valor informado, artigo 14 do CTN. É aqui que tem a virada. Porque, veja, hoje, antes dessa decisão aqui, como eu falei, as partes celebram um negócio jurídico com determinado valor. Quando vão recolher, quando vão lá emitir a guia do ITBI, vem um valor acima. O que as partes podem fazer? Elas são obrigadas a pagar aquele valor? Não. Né? No mundo real, as pessoas pagam porque elas querem celebrar logo o negócio jurídico e qualquer coisa vai discutir depois. Né? Mas, assim, tirando o mundo real, pensando no mundo jurídico apenas, em tese, as partes poderiam ingressar com um processo administrativo tributário e questionar essa cobrança do fisco. Né? E aí você pode fazer um depósito recursal, você pode discutir isso bastante, você não é obrigado a pagar aquele valor que o fisco estabeleceu. Mas veja, o que estava sendo feito? O fisco arbitrava um valor, e se a parte não concordasse, ela que ingressaria com o processo administrativo tributário, PAT. Então veja que, na prática, você tinha invertido essa presunção. Novamente, diante de uma base de cálculo arbitrada de maneira unilateral pelo município, o contribuinte era, ou ainda é, obrigado a concordar com aquilo? Não. Ele pode se insurgir contra aquilo. Mas como é que estava funcionando? O município, recebida a declaração, ele afastava o valor declarado, dizia qual era o valor que ele queria, e se a parte quisesse brigar, que fosse brigar. Era assim que estava rolando. O que o STJ falou? Essa sistemática não pode mais continuar. É isso que é a grande virada aqui. Por quê? O STJ diz o seguinte: o valor declarado pelas partes goza de uma presunção de boa-fé objetiva. E cabe ao fisco infirmar essa presunção. Então, ele inverteu. Né? Antes, o fisco dizia quanto era, cabia ao contribuinte infirmar o que o fisco disse. Né? Ir contra, questionar. O STJ falou agora assim: vamos inverter esse negócio. O valor que as partes declaram é que goza de presunção. Se o fisco não concordar, ele, então, que abra um processo de ativo tributário e questione o valor. Então, ele propôs, o STJ determinou essa inversão dessa questão da presunção. Então, a partir de agora, o valor que as partes declaram goza de uma presunção objetiva de boa-fé. E aí, só para lembrar, vamos voltar aqui um pouquinho, no que o próprio município de São Paulo alegou quando ele recorreu. Só para voltar esse ponto, é o slide um pouquinho, lá para cima. Só para lembrar isso aqui. Quando o município de São Paulo recorreu ao STJ, ele alegou duas coisas no seu recurso. E a segunda coisa, ele defendeu que a administração pública, com base no levantamento de valores de mercado dos imóveis, poderia, desde logo, desconsiderar o valor da transação, cabendo ao contribuinte impugnar tal fixação mediante prova contrária. Veja que o STJ decidiu exatamente o oposto disso. O STJ inverteu isso. Ele falou: não, o município de São Paulo está errado. Na verdade, é o inverso. Cabe ao município
se quiser desconsiderar o que as partes alegaram, correr atrás do processo administrativo tributário. Então, para a gente caminhar para o fim aqui dessa análise. Ponto 7. A prévia adoção de um valor de referência pela administração pública configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera expectativa e subverte o procedimento instituído no artigo 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. Então, esse aqui é a chave, né? O STJ deixou claro que esse procedimento do fisco ignorar o que as partes declararam e ele mesmo dizer qual é o valor, isso, na verdade, configura um lançamento de ofício sem previsão legal. Porque no IPTU o fisco pode fazer isso. No IPTU, é o fisco que diz quanto é que você paga o IPTU. Você pode questionar? Pode. Nada impede, né? Mas a quem cabe dizer quanto é a base de cálculo do IPTU é o próprio fisco. Você pode questionar, evidentemente, mas cabe ao fisco arbitrar essa base de cálculo do IPTU, porque ele lança de ofício. No ITBI, o lançamento é por declaração. As partes declaram, mas no mundo concreto, estava sendo ignorada a declaração e os municípios estavam fazendo um lançamento de ofício sem previsão legal, né? Então, o que o STJ disse diz, olha, esse procedimento, né, de estimar o valor da base de cálculo com base nos seus próprios critérios e ignorar o que o contribuinte declarou, isso está afastado. E aí fecha, então, quais são então, as teses que o STJ definiu, né, resolvendo a questão para todo o âmbito nacional, né? Então, foram 3 teses fixadas pelo STJ nesse caso, desse RESP. Então, vamos lá. Primeira tese fixada. A base de cálculo do TBI é o valor venal do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. O senhor falou venal, mas ele não está venal. Onde se diz? No ato, a base de cálculo é o valor venal. O senhor falou. Ah, sim, não, mas é que a primeira redação aqui da tese do STJ é porque ele faz referência ao 38 do CTN, que fala expressamente venal, né? Esse conceito de valor venal é chamado valor de mercado, né? Então, a tese primeira é essa. Não existe essa vinculação entre base de cálculo de IPTU e de TBI. Né? E contrário ao que o TJ de São Paulo tinha decidido, o IPTU não pode ser o valor mínimo, né? Porque foi o que a STJ tinha decidido. Ó, escolhe uma hora entre os dois, o que a parte declarou ou o valor para fins de IPTU. O STJ falou, está errado. Não, o IPTU não pode ser utilizado nem sequer como piso, né? Ou seja, daí para cima. Não existe essa referência. Tá? Então, a primeira tese é essa. A desvinculação entre TBI e IPTU. Segunda tese. O valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção, né, uma presunção objetiva de boa-fé, que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo município mediante a regular instauração de um processo administrativo próprio. Né? Ou seja, o fisco, como o STJ definiu, a gente vai discutir se isso aqui vai ser, como é que isso aqui vai ser implementado na prática, mas o STJ definiu, olha, o fisco não pode mais, por força própria, ignorar o que a parte declarou e dizer quanto custa, dizer qual é a base de cálculo. Se ele quiser fazer isso, ele tem que instaurar um processo administrativo próprio para tal. E terceira tese, o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do TBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Então, o município não pode lidar com o TBI como ele lida com o IPTU, e aí ele termina, então, o julgado. Então, esse foi, na minúcia, o recurso repetitivo julgado pelo STJ com base no precedente de São Paulo. Algumas considerações aqui para a gente caminhar para a conclusão. A primeira coisa, essa tese fixada pelo STJ, ela vale para todo o território nacional. Tá? Então, o primeiro ponto importante de saber isso, que não aquela tese anteriormente do TJ de São Paulo vale apenas para São Paulo, essa tese agora fixada pelo STJ em março vale para todo o território nacional. Segunda observação, muito importante aqui para a advocacia.
vejam que abre-se agora um mundo de ações de repetição de débito. Né? Por quê? Se o STJ disse que essa prática dos municípios de ele arbitrar o valor, cobrar das partes um valor muitas vezes acima do valor praticado no negócio jurídico, deixa eu... Okay? Então, vamos lá. Então, veja, o STJ falou, olha, municípios do Brasil inteiro, essa prática de vocês de desconsiderar o valor do negócio e arbitrar unilateralmente um valor, essa prática está errada. Então, veja, abre-se aqui um mundo de ações de repetição de indébito, que é exatamente a ação que eu tenho para questionar uma tributação que foi feita a mais. E aí, veja que interessante, esse julgado foi em março, né? Como eu falei, esse processo ainda está em curso. Em maio, né, o município de São Paulo, ele entrou com embargo de declaração, boa noite, o município de São Paulo entrou com embargo de declaração da decisão, tentando refazê-la, e pediu modulação de efeitos. E aí, o que é a modulação de efeitos? Né? Só para lembrar, nesses recursos repetitivos, o órgão julgador, ele pode estabelecer que essa decisão só vale dali para frente, por exemplo. É muito comum isso em questões tributárias no STF. Quase sempre, quando tem uma vitória de contribuinte no STF, quase sempre o STF modula os efeitos e fala, olha, contribuinte, vocês estão corretos, o fisco está errado, tá? Mas agora é daqui para frente. É um mundo novo. O que ficou para trás, ficou. Né? O município de São Paulo pediu isso expressamente ao STJ. Olha, STJ, essa decisão aí vai ser complicada para nós, para o fisco, porque os fiscos do Brasil inteiro vêm cobrando dessa maneira há anos. Né? E aí ele pediu a modulação de efeitos. E muito interessante, o STJ expressamente negou. Tá? O STJ falou por dois motivos. Primeiro, o STJ disse que não houve mudança de jurisprudência, que é um fator que justifica modular os efeitos. O STJ falou assim, não, essa forma de entender sempre foi a forma de entender do STJ, só não estava ainda expresso num único processo. Então, o STJ falou, não houve mudança de entendimento jurídico. E dois, e é interessante, repercussões meramente econômicas não justificam a modulação de efeitos. E é interessante porque questões econômicas costumam ser citadas pelo STF como justificativa para a modulação de efeitos. Então, houve aqui STJ e STF não estão falando a mesma língua. Né? Em tese, para o contribuinte, foi bom. Tá? Então, isso aqui é muito importante de saber. O STJ não modulou os efeitos dessa decisão de forma expressa. Portanto, a partir da publicação desse acordo, que foi em março, de 5 anos para trás, todo e qualquer contribuinte que tenha recolhido o ITBI num valor superior ao valor efetivamente praticado como negócio jurídico, pode, em tese, ingressar com uma ação de repetição de indébito e pleitear a diferença do que ele pagou a mais em relação a todos os municípios brasileiros. Né? É um business aí, uma veia aberta para os advogados do mercado imobiliário. Claro que isso não é assim automático, né? Tem que se demonstrar muito bem com as razões de decidir. Você tem que comprovar que o valor que você praticou, de fato, foi o valor de mercado, né? Com prova documental ou até prova pericial, se for o caso. É evidente que os fiscos vão alegar uma série de coisas, mas aqui, em tese, né? Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui uma decisão recente do TJ aqui do Rio, que aplicou essa tese numa ação parecida com essa. É possível, né? Aqui busque-se de 5 anos para trás, que é o período da ação de repetição de débito, esses valores que foram pagos a mais, né? E, novamente, o que significa a mais? A diferença entre o que o município arbitrou como base de cálculo e o valor que foi efetivamente praticado entre as partes. Né? Claro que é preciso que as partes, de fato, tenham estabelecido um valor razoável e legítimo, né? Porque a gente sabe que, muitas vezes, o pessoal declara um valor inferior ao que foi, de fato, praticado, né? Para tentar recolher menos tributo, para pagar, além de tributo, mas geralmente para pagar menos emolumentos, né? E as questões cartorárias. É extremamente comum isso, né? Claro que se a parte fez isso e vai levar isso para a justiça, né? É meio complicado, eu não faria isso. Mas, tendo como ser provado, né? Documentalmente, especificamente,
que o fisco cobrou uma base de cálculo acima, ou às vezes bem acima do que o valor efetivamente praticado, é possível, né, tendo em vista que o STJ não modulou os efeitos de maneira expressa, que essa ação de repartição de indébito seja ajuizada. Você quer dizer... Vladimir, vou convidar a Alessandra, nosso presidente chegou, para comprar a mesa. Vem para a mesa, Alessandra. Daqui a pouco ela vai fazer um monte de perguntas difíceis. Aí eu passo para o Dr. Guilherme. É isso aí. Tá bonito de assistir aqui, um tema que eu gosto. Tá muito bom. Você vai fazer uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta sobre essa questão da repetição de indébito. A gente observou que no julgamento, o STJ diz que cabe ao município a forma de fixar o valor, não mais acho que no item 6 ou 7 fala que cabe ao município provar que aquele valor é diferente. Então, na repetição do indébito, o ônus da prova é do município ou continua sendo do autor falar que foi esse o valor normal? Excelente pergunta. A meu ver, como é o contribuinte que está ajuizando a ação, né? A não ser que o juiz, no caso concreto, inverta o ônus da prova, e é possível que a parte peça essa inversão do ônus da prova, a meu ver, a regra é que, como é o contribuinte que está ajuizando a ação, cabe a ele provar que o valor que ele praticou é inferior, o valor efetivo do negócio jurídico é inferior ao valor que o município de fato cobrou. Um bom advogado, dependendo do caso concreto, ele pode pleitear a inversão desse ônus da prova. É possível que o juiz pode deferir ou não. Mas se não houver inversão, eu acredito, eu entendo que o ônus de comprovar isso aí vai ser do contribuinte, tendo em vista que ele está ajuizando a ação. Tá? Beleza? Então, essa parte muito importante. E aí, para fechar essa nossa análise aqui, e ouvir perguntas que vocês tiverem, eu trouxe aqui um caso, só para a gente poder entender, tá? Então, ok, isso foi definido pelo STJ em março. Recurso repetitivo, a tese fixada passa a produzir efeitos a partir da sua publicação, tá? Então, em tese, a partir de 3 de março desse ano, está valendo essa tese do STJ. E, não obstante, como eu falei, o processo em si ainda não tem transitado julgado, porque o município de São Paulo entrou com esse embargo de declaração, que eu citei aqui, o STJ negou, e aí o município de São Paulo entrou com recurso extraordinário para o STF para tentar subir com a ação, né? O último andamento do processo, a vice-presidência do STJ negou a subida, mas eles ainda podem fazer aquele agravo em recurso extraordinário e vai subir. Como é que se o STF vai enfrentar isso aqui? Ninguém sabe, né? Não tem como fazer esse prognóstico. Se o STF vai enfrentar por entender que tem uma questão constitucional aqui envolvida, a meu ver, não tem. A meu ver, essa discussão é estritamente a interpretação do artigo 38 do CTN. Eu não vejo aqui uma questão constitucional. Mas, em relação ao STF, não tem como fazer nenhum menor prognóstico, eu não vou entrar nessa. Vem fazer crítica, que hoje em dia também é perigoso isso, então deixa quieto. O processo está seguindo, mas o precedente fixado pelo STJ, desde o dia 3 de março desse ano, está produzindo seus efeitos. Inclusive, vários tribunais pelo Brasil já têm aplicado essa tese, e, inclusive, eu puxei aqui uma decisão do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um acórdão, né, julgado dia 4 de julho, né, a data de publicação do dia 7 de julho, pelo desembargador Luiz Rodão de Freitas Gomes Filho, segunda Câmara Cívica do Rio de Janeiro. E qual foi o caso concreto? Exatamente o que nós estamos discutindo aqui, até sentei no início da nossa live. Um apartamento na Barra da Tijuca, negociado pelas partes por R$330 mil, portanto, a parte deveria recolher cerca de R$9 mil de TBI, mais ou menos. Só que quando ela foi recolher a guia do TBI, o município lançou em cima de R$707 mil como base de cálculo. E ela recolheu, então, R$21 mil, mais ou menos. O que a parte fez? Ela recolheu o tributo, porque ela queria fazer um negócio jurídico, pagou lá os 21 mil e ajuizou uma ação de repetição de indébito, posteriormente a isso. Que é o normal, que eu recomendaria também para qualquer um que fosse me procurar pedindo conselho, falando, não vai deixar de fazer um negócio jurídico, senão você vai questionar isso aí. E aí ela, então, entrou com essa ação de repetição de indébito. A primeira instância negou o pedido dela, deu improcedência do pedido. E essa decisão foi antes do acordo do STJ, né? Na primeira instância, eu não citei aqui exatamente qual foi a vara civil, mas, enfim,
o entendimento foi que o município podia arbitrar a base de cálculo. A parte recorreu para a Câmara Civil, em grau de apelação, e aí já estava em vigor o presidente do STJ. E aí, o que a segunda Câmara Civil decidiu? Né? Eu citei aqui o trecho, ele falou: no caso, verifica-se que o arbitramento do valor venal do imóvel pelo município do Rio de Janeiro, para fins da base de cálculo de TBI, não observou o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular prévio. Importante aqui essa expressão prévio. Não havendo demonstração fundamentada dos motivos para o não acolhimento do valor da transação declarado pelo contribuinte. Nessa linha de raciocínio, resta claro que, no presente caso, a autoridade administrativa não estava autorizada a arbitrar o valor do bem, ante a inexistência de um processo administrativo fiscal regular, prévio ao lançamento de ofício, que tenha assegurado ao contribuinte o contraditório e ampla defesa. Sob esse prisma, há de se considerar válido o valor lançado pelo contribuinte por ocasião da emissão da guia do ITBI. E ele conclui, por tais razões, vota-se por dar provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido, a fim de declarar a nulidade do lançamento do tributo de ofício pelo Fisco do Rio de Janeiro, mantendo-se o valor de lançamento informado pelo contribuinte, e condenar o município do Rio a restituir os valores cobrados a mais, e aí observando, tal. Então, esse aqui é um julgado bem recente, tá, de julho desse ano, em que o TJ do Rio já está aplicando essa tese exatamente num caso de repetição de débito. Nesse caso aqui, é um caso que foi ingressado antes dessa tese, né? Mas nada impede que novos casos sejam ingressados agora. Então, para a gente fechar esse momento nosso aqui e ouvir aí se vocês tiverem perguntas, relembrando, tá? Tudo que a gente falou aqui. ITBI, tributo municipal, o seu fato gerador possui uma série de aspectos de incidência, dentre eles o chamado aspecto quantitativo, que é alíquota e base de cálculo. A base de cálculo do ITBI sempre foi controvertida, por quê? Por se tratar de um tributo muito próximo ao IPTU, tendo em vista que ambos incidem sobre bens imóveis e ambos são cobrados pelo mesmo município, muitas vezes há uma certa confusão entre a base de cálculo de um tributo e de outro, já que a norma do CPN, no artigo 38, é o mesmo para os dois. É o mesmo conceito de valor venal, ou seja, valor de mercado. E a gente viu aqui que o STJ pensou um caso vindo de São Paulo, em que questionava-se uma prática extremamente comum no Brasil inteiro, que é a prática do município arbitrar um valor de TBI. Né? A gente viu aqui o caso concreto, viu como é que o município de São Paulo fazia, como é que o TJ de São Paulo decidiu. O STJ pensou esse caso para decidir para o Brasil inteiro e fixou então o entendimento de que, não há vinculação entre IPTU e TBI, são bases de cálculos diferentes. Por que são diferentes? Porque o ITBI incide sobre negócios jurídicos, o IPTU sobre propriedade, e segundo motivo, o ITBI é lançado por declaração e o IPTU por ofício. Então, são formas diferentes de calcular esse mesmo conceito de valor venal. Então, a primeira tese fixada foi essa. Segunda, o STJ entendeu que não é legítimo ao município arbitrar unilateralmente o valor de TBI. Para isso, ele deve ter um processo administrativo próprio para tal, que respeite contraditório e ampla defesa. Portanto, o STJ fixou o entendimento de que, a partir de março desse ano, entende-se por valor venal de mercado. Entende-se por valor venal o preço de mercado, tal como declarado pelas partes. Essa declaração, esse valor do negócio jurídico passa a gozar de uma presunção objetiva de boa-fé, que o município pode afirmar? Pode, desde que ele faça, que ele instaure, agora é o município que tem que instaurar, não é o contribuinte, esse processo administrativo tributário. Tá? E, inclusive, vimos aqui um acordo recente, bem recente do TJ, aplicando o caso. E para fechar, minha opinião, tá? Como é que eu acho que isso aqui vai ser... Posso estar errado, tá? Minha opinião. Eu acho que o fisco não vai mudar em nada. Eu também acho. Tá? Minha opinião, Vladimir Filho. Eu acho que, não obstante esse acordo do STJ, eu entendo, eu espero não espero, eu acho que os municípios vão continuar fazendo a mesma coisa. Eles só vão mudar se o número de ações for tão alto, o prejuízo for tão grande, que eles entendam que vale a pena mudar a sistemática. Por que isso? Um motivo muito simples.
Porque quando a parte vai recolher aqui do ITBI, ela já está com tudo negociado, né? Ela já negociou, já tem corretor, já viu o imóvel, já está apaixonada pelo imóvel, já quer comprar, ou não quer perder o negócio jurídico, ou já está imaginando se mudar. E aí vem esse problema do ITBI. Poxa, mas vamos combinar, uma coisa é eu pagar 3% sobre um imóvel de 1 milhão. Né? Outra coisa é eu pagar 3% no imóvel que o município diz que custa 1,5 milhão. É uma carga a mais. Né? Mas, tendo em vista de que a maioria das pessoas não pode ou não quer, né, esperar ter que ingressar com uma ação para discutir, e a maioria não vai nem saber disso, né? Ela vai pagar, talvez o grau de pessoas que de fato entrem com uma ação para questionar seja ínfimo em relação ao todo. Né? Talvez o advogado do mercado imobiliário que esteja aí associado à BAME e atualizado, saiba que ele tem uma mina de ouro para explorar aqui. Ele pode, inclusive, falar ao seu cliente, né, olha, contar essa história toda aqui, né, dizer, olha, o STJ entende de maneira diferente, tudo mais, você pode reaver esse valor depois, né, você pode cobrar, você vai ganhar a causa ganha. Tem esse conceito de causa ganha, nunca é bem assim, né? Mas, enfim, meu prognóstico, depois de tudo isso aqui, eu acho que é uma decisão muito importante para o contribuinte, é uma vitória, eu acho justo a decisão, eu acho correta do ponto de vista tributário, exatamente por causa disso, né? Eu acho que o raciocínio é esse, o município não tem como saber de antemão as particularidades do negócio jurídico, né? Ele pode saber que, na teoria, 2 apartamentos, um do lado do outro, valem a mesma coisa. Na teoria, porque na prática o negócio jurídico entre um e outro pode ser completamente diferente. Como eu falei aqui, a pessoa pode estar com a corda no pescoço, o apartamento pode estar renovado e o outro não, enfim, teve um incêndio, alguém morreu ali dentro, a pessoa não quer comprar, enfim, 1000 coisas. Né? Por isso que eu acho que é uma decisão correta e justa. Mas eu não acredito que os municípios, pelo menos no primeiro momento, vão mudar a sua sistemática. Eu acho que eles vão continuar arbitrando lateralmente e vai caber, então, ao contribuinte recolher o tributo e, posteriormente, ingressar com ações de débito, como foi esse caso que a gente viu aqui, com uma chance muito alta de sucesso. Diga. Ok. Essa questão do ITBI, ela já vem causando muito incômodo para nós, advogados do mercado imobiliário, né? Porque só contrata advogado para dar assistência numa compra e venda quando tem desconforto, né? Quando não tem, o corretor resolve. Sou corretor também. Há alguns anos atrás, quando a gente tinha esse desconforto do ITBI está sendo arbitrado muito acima do valor real da transação, a gente tinha a opção de fazer a escritura de compra e venda num cartório de outro município, porque aí a gente tinha um prazo para recolher o ITBI de 30 dias e a gente já tinha o instrumento de compra e venda lavrado e administrativamente ou judicialmente discutia com a prefeitura. E isso acabou. Então, hoje está muito desconfortável. O centro da cidade hoje, com a desvalorização, os imóveis estão sendo arbitrados pela prefeitura pelo menos 200%, 300% a mais do que é vendido. Né? Os imóveis na Zona Sul, em especial na Orlon, estão pelo menos 100%. Então, você pega um imóvel na Avenida Atlântica, que é vendido por 4 milhões, a prefeitura joga 8 milhões. E aí, como é que se faz isso? Então, tem que se recorrer a expedientes desconfortáveis de procurações, instrumento particular, que deixam dúvidas e fragilidade ao negócio. Né? O próprio STJ, essa roupagem, essa nomenclatura que eles estão dando de valor venal para IPTU e valor venal para compra e venda, na verdade, eles tinham que mexer nos percentuais. Você sabe muito bem que isso é político. Cobrar imposto predial caro é antipolítico, entendeu? É antipopular. Então, mexa-se, faça uma tabela e mexa no percentual. Então, o percentual do ITBI vai ter 3% e do IPTU 0,000, tanto. Entende? Então, isso a gente não consegue, né, entender muito. Cláudio? Nada impede que, numa transação imobiliária, o comprador pague o ITBI pelo valor aplicado e depois vai discutir na justiça. Nada impede. Então, a gente pode até, como advogado, aconselhar. Você gostou do apartamento? Eu quero apartamento, então vamos fazer e depois a gente discute sobre o parâmetro da decisão do STJ. Isso é isso. A segunda pergunta é, esse tipo de repetição de débito, como professor de processo, basicamente nas varas de fazenda pública. Sim. Nada no juizado. Não. Por causa da possibilidade de
perícia, alguma coisa nesse sentido? Muitas vezes, a própria competência envolvendo, porque quando envolve o município, né, quando envolve o fisco, né, no âmbito do Tribunal de Justiça... Mas tem que juizado especial fazendário. Eu não poderia, no fazendário, cobrar isso? Ou você acha que eu tenho que sair fora disso porque pode haver a necessidade da perícia, de alguma coisa nesse sentido? Boa pergunta. Me permita te dizer que eu vou pesquisar e te responder. Tá. Você me pegou aqui. Eu não considerei essa hipótese do juizado de fazer porque eu já tinha analisado essas questões e achei a possibilidade de fazer no juizado. Mas não fiz no juizado porque eu fiquei com receio. Como sou professor, eu estou aproveitando e arrastando, né? Tudo aquilo que a gente pode aproveitar. Né? A resposta vai chegar a você, com certeza, te prometo. Mas assim, é possível, sim, ter uma prova pericial num processo como esse. Eu acredito, né, que a prova principal aqui será documental. Por exemplo, a juntada de avaliações imobiliárias, né? Como é que eu instruiria um processo? Como é que eu me demonstraria no processo que o valor que eu pratiquei naquele negócio jurídico corresponde ao valor normal de mercado? Na minha concepção, a primeira forma que eu faria de documentar isso seria juntar o processo 2, 3 avaliações imobiliárias diferentes, né? Mas é possível que o juiz ou que o próprio município, né, como réu, peça uma prova pericial? Veja, para definir o valor do negócio jurídico, é possível, mas eu diria que talvez não seja usual. Acho que nesse tipo de processo, a prova documental e testemunhal sejam as provas mais comuns, né? Mas essa questão de competência é uma questão interessante de pensar. É a questão de avaliação de mercado. Não precisa da avaliação de mercado ser pericial, né? Que pode ser tudo. A não ser que o juiz queira nomear um perito judicial para fazer uma avaliação imobiliária própria. É possível também, bem comum. Uma das eu gostei muito da informação que se a gente também fizer a prova de que a pessoa vendeu por mais barato porque está apertado, porque precisa, urgência e tal, eu achei bem interessante essa questão. Entendeu? E isso é uma prova testemunhal, por exemplo, né? A pessoa vai ter que demonstrar ali e tal. Parabéns, tá? Muito bom. Fiquei muito satisfeito. Guilherme, quer fazer considerações? Eu acho que tá funcionando aqui. Alô? Tá. Bom, em primeiro lugar, como conselheiro efetivo aqui da nossa associação, gostaria de agradecer ao professor Vladimir Filho por ter vindo nos prestigiar com essa aula muito importante sobre uma questão, uma decisão do STJ que está totalmente em voga, que tem preocupado e tem interessado muitos advogados da área do mercado imobiliário. É uma questão extremamente polêmica que, quando fui escrevente notarial com o status de tabelião substituto do 15º ofício aqui do Rio de Janeiro, tantas vezes eu via esse conflito, essa polêmica, essa controvérsia, porque, de fato, a escritura pública é o momento, para a lavratura da escritura pública, o requisito, um dos requisitos imprescindíveis é o pagamento do ITBI, que é feito junto, a solicitação é feita junto no site da prefeitura e depois a emissão da guia na prefeitura. E quantas vezes, dezenas de escrituras públicas na zona sul do Rio de Janeiro, principalmente onde ficam a maior parte das pessoas que fazem escritura no 15º, na Zona Sul e na Barra, quantas vezes as pessoas celebravam contratos de 1.200.000, 2 milhões e pagavam 4, 5 milhões de reais de alíquota como referencial do imposto, para o fato gerador do imposto. Também gostaria aqui de ressaltar, no caso do professor Vladimir Brito, ele é mestre em Direito Político e Econômico pela Mackenzie. Aqui no Rio de Janeiro nós não temos tantos programas de pós-graduação estrito sensu na área de Direito Econômico, que é uma área que tenho muita familiaridade, gosto muito, apesar do meu doutorado ser na área de Direito Público, leciono essa parte de Direito Econômico, mas não tributário. Tributário é muito específico, é só realmente para o tributarista. E a aula foi extremamente interessante. Eu digo que foi uma aula, de fato, porque foi extremamente pedagógico, começou com os conceitos gerais do tema, foi para a jurisprudência do STJ, para depois chegarmos aqui o ponto do Rio de Janeiro, e o efeito
no nosso ordenamento. Falamos do IRDR, que é um instrumento interessantíssimo que foi adotado aqui no nosso ordenamento jurídico, vindo do ordenamento jurídico alemão. Inclusive, tem uma colega que fez uma dissertação de mestrado sobre o IRDR, e você vê na prática a possibilidade de um ponto tão importante como esse pagamento do tributo, essa diferença quantitativa surreal. E um ponto muito interessante, né, que o professor aqui, Vladimir, elencou também, que é sobre o efeito retroativo, né, dessa cobrança dos 5 anos de possibilidade, e do STJ tão díspare em relação ao STF não entender que os recursos econômicos que, de fato, ou seja, o passivo econômico de todas essas prefeituras, e tendo em consideração, inclusive, né, como que os municípios no nosso país, muitas vezes o caixa dos municípios são, que nós podemos requerer até 5 anos para trás essa questão. E você vê, hoje mesmo nós tivemos ontem nós tivemos uma decisão do STF, diferente do STJ, por uma PEC do Barroso, que ele, mesmo sendo um tribunal constitucional, elencou motivos e razões econômicas do piso dos enfermeiros, né, de profissionais de enfermagem, que seria de R$ 4.700, falando que, primeiro, seria um ônus muito grande para municípios e estados da nossa federação, e, segundo, que poderia gerar desemprego esse piso salarial. Então, se para o STF, que é um tribunal constitucional, leva em consideração isso, imagina, então, para o STJ. E eu gostaria só de perguntar uma questão, né, depois da apresentação, falou, né, o que você acharia que na prática ocorreria, e eu tenho muito uma questão de formalismo, porque trabalhei em ofício de notas, você vê que a escritura pública, você de fato tem que fazer a escritura pública na prática. Ninguém vai perder o negócio por conta do Rio de Janeiro, com os valores dos imóveis do Rio de Janeiro, por conta dessa diferença tributária e a morosidade da justiça. Aqui nenhum negócio vai segurar o tempo da morosidade da justiça. Mas a minha dúvida hoje nós temos, vamos lá, o processo de transação de um imóvel. Temos uma série de documentações, certidões que precisam ser elencadas para a escritura, e uma delas é a guia do ITBI. No caso do Rio de Janeiro, tendo em consideração que o STJ entendeu também, segundo aqui a sua aula, que, na verdade, deveria prevaler a boa-fé das partes, né, na declaração das partes sobre o valor do bem. Hoje, se eu vou comprar um bem imóvel e passo a minha emissão da guia no site, da solicitação da emissão da guia no site da prefeitura, já hoje, no nosso município aqui, deve prevalecer o valor que eu colocar na transação, ou ainda vai continuar e as pessoas vão ter que entrar com essa questão, tendo em consideração a boa-fé, né, que deve prevalecer por parte da decisão do STJ? Obrigado, né, pela pergunta. Assim, eu acho que a gente tem uma distinção aqui entre o mundo do direito e o mundo dos fatos, né? Porque, a meu ver, desde março, na verdade, já era para os municípios, para o Rio de Janeiro, já ter mudado seu critério, né? Mas vocês podem me corrigir, até onde eu saiba, até ontem não mudou. Eu fiz uma transação também recentemente e estava do mesmo jeito, né? Então, assim, eu acredito, como eu falei aqui, que o parâmetro jurídico mudou, né? Acho que a não ser que o STF, recebendo eventualmente esse recurso do município de São Paulo, mude, não vejo muita razão, mas enfim, a não ser que isso aconteça, a gente vai ter um processo, vamos dizer assim, de conscientização, no sentido de que, como mudou o parâmetro, os cursos, as palestras, a própria formação dos juristas, isso vai ser inculcado de que esse parâmetro da base de cálculo é o valor declarado pelas partes. Então, talvez, com o tempo, a distinção fique tão gritante entre o que o STJ disse, o que vai constar em todos os manuais jurídicos e tudo mais, e esse processo que está aqui de própria conscientização, né, acerca da decisão, e a prática do fisco, que talvez isso acabe mudando. Mas eu acho que só vai mudar mesmo por uma questão de custo-benefício, né, no sentido de que o número de ações de repetição de débito ser tão alto que não seja mais economicamente vantajoso para os municípios mudarem, ou vindo alguma questão diferente, talvez CNJ, não sei se
poderia arbitrar isso em relação aos cartórios, enfim. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, já deveria ter mudado, na verdade, o parâmetro dos municípios, mas eu não vejo essa mudança e nem acredito que ela vai acontecer pelos próprios municípios, né? Acho que ou vai vir alguma decisão de cima para baixo nessa mudança, que eu também não acredito, ou essa mudança só vai vir realmente, se vier, com base nessa questão do próprio custo econômico mesmo da manutenção de um procedimento. Porque para o fisco é muito confortável. Exatamente. Né? Ele está arrecadando. Exatamente. E quantos, né? A gente está aqui na BANI, né? Somos todos especialistas. Quantas pessoas, de fato, vão conhecer, né, essa mudança de critério, vão saber explicar, vão saber questionar, né? Vão saber... A gente, ainda mais aqui no Brasil, que tradicionalmente nós não temos uma cultura de questionar decisões administrativas, vamos dizer assim. Né? A gente acaba aceitando muita coisa mesmo errada. Mesmo sabendo que é errado, a gente acaba aceitando. Não é uma crítica aqui, mas é um procedimento comum. Então, eu acho que do ponto de vista do conforto que os fiscos estão, e não aqui querendo demonizar o fisco, nada disso, mas eu acho que é um critério que só vai mudar, eu só vejo chance de mudança, de fato, com essa questão de um cálculo econômico mesmo, de custo-benefício. Porque, juridicamente falando, já era para os municípios terem mudado as suas práticas, né? Mas eu não vejo isso acontecer. Sim, bom, então, agradeço novamente ao professor Vladimir Filho. Só para comentar, há mais ou menos uns 2 meses, eu tive uma aluna da FGV, de Direito Empresarial, Sociedade Limitada, que ela pelo Zoom hoje, né, graças à tecnologia, ela é de Florianópolis, Santa Catarina, ela comprou um bem imóvel e ela comentou em sala de aula, era na verdade uma outra questão, ela tinha perguntado como ela transferiria a propriedade para a sociedade limitada unipessoal dela e tal. E aí ela reclamou que lá em Florianópolis ela tinha comprado um imóvel por 1 milhão e pagou o imóvel de 1.350.000, eu acho que era isso. E aí eu alertei, olha, eu não sou tributarista, direito empresarial e direito de tributação são universos diferentes, apesar de estarem dentro do direito econômico, mas eu falei, olha, tem a decisão do STJ, procura um advogado dessa área tributária, que pode ser que venha, em tese, ganhar essa ação e receber, né, esse recurso a mais que foi pago. Mas é isso, então, eu vou passar aqui a palavra para a nossa presidente e, novamente, agradecer pela oportunidade. Boa noite a todos. Doutor Vladimir, foi uma excelente palestra e, lamentavelmente, eu não consegui chegar a tempo. Aliás, cheguei a tempo de pegar um finalzinho da palestra, mas não a tempo de participar desse momento. E um tema que muito me interessa, né, porque eu sou da área tributária, minha especialização em ICMS, mas todo o tema de tributário muito me interessa. E eu concordo plenamente com tudo que você colocou. De fato, para o fisco não é interessante. Até existem processos administrativos, algumas pessoas dando entrada em processos administrativos, mas também concordo que quem tem um negócio jurídico interessante não vai esperar para que seja decidido isso, porque também as decisões não são favoráveis ao contribuinte, são todas favoráveis ao fisco, e eu acho que é uma oportunidade de estar discutindo isso judicialmente, sim. E eu acho que está se abrindo aí uma oportunidade, mas não necessariamente que a gente vai ter aí uma abertura de um mar, que é o que a gente tanto precisa. Porque, na realidade, eles tinham que já ter atualizado essa tabela de mercado desde o boom imobiliário, porque ela ainda continua uma tabela de mercado do boom imobiliário. Então, hoje, por exemplo, uma sala no centro da cidade está R$300 mil e a gente sabe que ela não vale 100, não é verdade? Então, a base de cálculo tinha que ter sido alterada, mas a gente não vê esforços para isso. Então, as suas orientações também seriam as minhas. Se eu tivesse um cliente pedindo essa orientação, eu falo, faça o seu negócio jurídico, e aí, se quiser, a gente entra com uma demanda judicial e espera para ver qual vai ser o resultado disso. Agora, eu não percebi, eu cheguei depois, ou está tendo alguma possibilidade de modulação? Então,
eu até mostrei isso, o município de São Paulo, expressamente em embargos de declaração, pediu a modulação de efeitos, alegando exatamente questões econômicas, né? Da reprodutibilidade por todo o território nacional das situações de petição. E em maio, o STJ, no meu ver, de maneira até surpreendente, julgou esses embargos de declaração e expressamente afastou a possibilidade de modulação de efeitos. Ele alegou que não houve mudança de entendimento jurisprudencial, que em tese discutível, né? Porque eu acho que é uma novidade isso, mas eu falou que não era novidade nenhuma, que ele sempre percebeu dessa maneira, que eu não concordo muito, mas enfim, e falou que a mera repercussão econômica não era justificativa, na visão do STJ, para modular os efeitos. Então, isso é muito interessante, porque o São Paulo expressamente pediu e o STJ expressamente negou. Então, até que, eventualmente, isso venha a mudar no STF, talvez, um dia mesmo, a gente está num período aí interessante para questionar. E o que eu acho interessante também, que nós, como advogados, temos sempre que lembrar que as jurisprudências só mudam por força de nós, advogados. E se nós não nos movermos nesse sentido, incentivarmos nossos clientes, embora também essa ação não deve ser uma ação barata, porque não tem isenção das custas processuais, que não estão baratas, são valores significativos, também tem aí a sucumbência recíproca, né? Então, é uma ação de risco, sim. E esses riscos também têm que ser ponderados. Mas os advogados têm que buscar mudar essa jurisprudência e mudar o entendimento do município. E chamar para os diálogos, a gente tem que chamar o nosso prefeito, Eduardo Paes, para a ABAME, para dialogar com a gente, ou nós temos nossos representantes da ABAME junto aos debates da prefeitura, por exemplo. Se a gente muda a capital, a cidade do Rio de Janeiro, a gente já ganhou uma grande vitória. Agora, como todo mundo precisa arrecadar, fica difícil ele abrir mão dessa arrecadação, né? Qualquer prefeito abrir mão dessa arrecadação, porque, como você bem disse, é uma arrecadação, imagine o quanto que se não arrecada com todos aqueles que não têm advogado, quantos negócios jurídicos são feitos na compra e venda sem advogado. Que também é um outro assunto, um outro tema para a gente também estar fomentando, né? Vamos fazer negócios jurídicos de compra e venda com advogados. Né? E quando que o senhor vai voltar? Prazer estar aqui com vocês. Temos aqui o evento de Búzios. Vamos falar de Búzios. Nós temos um evento em Búzios, 16 e 17. Dia 16 vai começar às 16, dia 16 horas, é uma sexta-feira. Nós temos um micro-ônibus que vai sair com serviço de bordo, que o nosso vice-presidente disse que vai equipar o frigobar do evento, do micro-ônibus. Vamos para Búzios. As pousadas de Búzios estão aguardando por nós. Temos algumas pousadas junto com a Caroline com desconto para os associados da ABAME. É um evento que é um fórum que vai ser realizado entre a ABAME e a OAB de Búzios. Nós temos várias palestras interessantes, fizemos uma agenda, os painéis são painéis suaves e leves para a gente poder estudar, debater e curtir Búzios, né? Porque ir para Búzios para ficar só no congresso também não dá. Então, nós fizemos 3 palestras, 16, às 17 e às 18. A última palestra às 18 encerrou, já temos algum lugar para ir lá, que o pessoal vai estar, a Orla Bardota vai estar esperando por nós, com lugares fantásticos, com descontos para a gente poder fazer aquele mesão, confraternizar, fazer o nosso network. E no dia seguinte, que será um sábado, de igual forma a gente vai começar às 10, para todo mundo ter tempo de tomar aquele café da manhã na pousada e chegar com calma. Aí vamos ter também 3 palestras, 10, 11, 12, fechamos com uma feijoada na Orla Bardot, que o nosso diretor jurídico regional de Búzios fechou por R$30 o ingresso, uma feijoada maravilhosa. Pois é. E o local vai ser, pode falar, doutor Vladimir, pode anunciar onde vai ser o local.
Jeribá Tênis Park, não é isso? Isso, é golfe, é o clube de golfe, não é? Jeribá. Vai ser no clube de golfe de Jeribá, então é imperdível. Quero todo mundo animadão e indo e fazendo as inscrições com a Carol. As inscrições já foram abertas, a gente só vai cobrar uma taxa de manutenção para as despesas lá de R$ 25, porque tem lá uma limpeza do espaço, enfim, questões de uma taxa administrativa. E é isso. Vamos encerrar? Tem perguntas aí, Daniel? Não, tem muitos elogios, tá? João Sidney, doutor Ângelo, todos elogiando muito o doutor Vladimir. Né? Obrigado. Quero dar uma boa noite a todos, pessoal de casa. Hoje, em especial, a doutora Fátima Varela, que eu espero que em breve esteja nos quadros dos associados da ABANE. Né? Vamos agora fazer a entrega do certificado e depois tem o lanche que o pessoal de casa não tem. Boa noite a todos. Boa noite.